Bom dia, pessoal, seja bem-vindo à nossa quarta aula de integral dupla. Então, referente ali, na verdade, ao segundo semestre, né? De integral dupla, na verdade, é a nossa segunda aula. Provavelmente eu vou particionar essa aula em 4 também. 2 delas vão ser bem curtinhas, porque é mais para a gente ver o conceito de mudança de variável. E as outras 2 talvez sejam um pouco mais longas por causa dos exemplos, mas também depende muito de quanto tempo que a gente vai levar para discutir esses exemplos. Então, assim, até então a gente estava vendo a integração em que não era necessário fazer nenhum tipo de mudança de coordenadas. Agora a gente vai precisar fazer algumas mudanças para facilitar nossos cálculos, né? Então, aqui eu vou colocar, gente, só para a gente entender a ideia. Então, lá no cálculo 1, a gente tinha a seguinte situação lá. Então, acho que eu até resolvi essa semana com vocês uma integral parecida com essa, que era a função x e na x² dx. Então, assim, isso lá no cálculo 1, né? O que acontece? Para resolver essa integral, a gente usa o que a gente chama método da substituição no cálculo 1. Então, a gente chama lá de método da substituição. Tem alguns métodos de integração, que é integração por partes, substituição por mudanças trigonométricas, né? E uma delas, que é uma das mais simples, por sinal, é o método da substituição de variável. Então, o que a gente faz? A gente pega lá a função que possa nos ajudar, no caso ali, que é a função x², e chama ela de outra coisa, chama de uma outra variável u. E aí, a gente muda a nossa integral que está na variável x para a variável u. Para isso, eu vou precisar do diferencial de u aqui, que indica qual é a variável de integração, e vou também derivar do lado de cá, onde aparece dx também, indicando qual é a variável que eu estou derivando, né? E vou substituir. Então, assim, lá na integral aparece o x, aparece o dx e não aparece o 2. Então, significa que eu tenho que isolar esse x dx para a gente poder fazer a equivalência entre as duas integrais. Então, aquela integral pode ser escrita como sendo e na u, porque x² é u, e o x dx vira du sobre 2. Então, isso é o cálculo 1, mudança de método de substituição, que é a mesma coisa que mudança de variável, tá? Essa mesma ideia que a gente usa lá no cálculo 1, a gente vai usar aqui como sendo mudanças de coordenadas ou transformação, tá? Eu acredito que vocês devem ter visto em álgebra linear ou geometria analítica, que eu acho que vocês têm disciplina de geometria analítica, a mudança de coordenadas. Mudança de coordenadas não, a transformação. Existe transformação linear, que é bastante comum a gente trabalhar ou em GA ou em álgebra linear, mas se vocês não tiverem tido esse conceito, a transformação é como se fosse uma função entre vetores, em espaços vetoriais. É como se eu construísse uma função que envolve espaços vetoriais, tá? E aí a gente pode fazer isso também. Só que daí, em vez de eu chamar o u de uma função, eu vou escrever aqui, gente, pra gente dar uma ideia. Ele vai dar assim, um x em função de um u e de um v, então ele vai estar escrito em função de uma variável u e v, e o y ele vai estar escrito também em função da variável u e v, tá? Então, ele vai estar em função de outras. Então, essas duas coordenadas aqui, eu vou escrever ela em função de outras duas coordenadas. Ele pode também aparecer de outra maneira. Ele pode aparecer assim, ó, como sendo u em função de x e y, e v também em função
de x e y, onde x e y seria a nossa variável original, e o U e o V, eles são as novas coordenadas que a gente vai estar utilizando, tá? E isso a gente chama de transformação. Quando a gente consegue escrever elas dessas duas maneiras, significa que a gente está fazendo uma transformação do plano, quando eu saio do plano XY e vou para um plano U e V, e faço um caminho também inverso, né? Então, eu saio de... Eu vou só apagar aqui para ficar mais simples, gente. É como se eu fizesse isso aqui, ó. É como se eu tivesse um X... Opa! Um X e um Y. Um pontinho aqui, ó, num plano X e Y, e por meio de uma transformação em X e Y, eu chego num outro plano com coordenadas U e V, tá? Então, aqui seria o eixo do U, o eixo do V, aqui seria um ponto em específico, então, vou colocar um X1, V1, aqui é um ponto específico, X1 e Y1, e aqui seria nossas coordenadas X e Y, tá? Então, eu tenho um plano, um sistema aqui, X e Y, e eu vou para um outro sistema, que por meio de uma função. Então, a transformação, ela faz isso. Eu transito entre espaços vetoriais. O plano X e Y eu posso encarar como um espaço vetorial, porque eu posso escrever as coordenadas como se fossem vetores, né? Então, eu saio desse espaço vetorial e vou para um outro espaço vetorial com um sistema de coordenada diferente do anterior. Se eu conseguir fazer o caminho inverso, a gente chama de transformação inversa. Então, vai aparecer o T1. Então, a transformação inversa do X e Y seria a transformação de U e V. Então, eu saio do U e V e vou lá para o X e Y. Então, eu tenho essa característica. Então, o que isso é vantagem para a gente? Então, é vantagem porque, assim, eu tenho uma determinada região de integração. Isso aqui é a nossa região R lá de integração no plano. Essa região, às vezes, não é simples de se trabalhar, mas eu consigo transportar ela para uma região mais fácil, mais bonitinha, assim, mais bem comportada, e trabalhar ela num outro sistema de coordenadas. Então, é como se esse R aqui, em um sistema de coordenadas diferentes, ele tivesse uma carinha diferente, ele fosse mais bonitinho, tá? Então, é isso que a mudança de coordenadas faz, ok? A gente transita de uma região para outra região, melhor de se trabalhar, mais fácil de fazer as contas. Então, essa é a representação geométrica, essa daqui é a representação algébrica que a gente tem, tá? Isso daqui também é representação algébrica. Então, eu vou mostrar para vocês ali na apresentação como ele é escrito, isso tudo que eu falei, tá? Formalmente explanado, né? Então, assim, a função que a gente vai usar lá na nossa integração, ele vai ter uma função de x e y, e essa função, eu vou escrever as coordenadas x em função de u e v, e a coordenada y em função de u e v também. E aí, a gente vai sair de uma região x e y para uma outra região u e v, tá? Então, eu posso ir para um caminho ou voltar, né? Então, quando a gente faz a ida e a volta de uma transformação, como ela é uma função, a gente chama esse caminho de ida e volta de função bijetora. Então, se essa transformação que eu tenho, ela for uma transformação bijetora, em que eu posso transitar entre as variáveis do U para U e V para X e Y, e de X e Y para U e V, eu consigo fazer algumas afirmações sobre ela, tá? Então, aqui são só anotação, gente, que a função x e y determina uma transformação no plano. Então, ele está definindo aqui, ó, essa transformação é uma região lá do espaço do plano, né, do R2. Então, ele é um subconjunto lá do R2. Ele está saindo lá de uma região R. Então, ele tem um domínio aqui no caso, né? E vai lá, a imagem dele é uma imagem que pertence ao R2, então é
é uma resposta que tem a coordenada, primeira e segunda coordenada, que a gente chama tradicionalmente do x e do y, né? E aí, se essa transformação leva a pontos distintos, dizemos que a correspondência entre a região R e R asterisco é uma correspondência bijetora. Então, eu consigo fazer a ida e a volta. Então, eu escrevo aqui, ó, o x e o y em função de u e v. E aí, se eu tenho uma função bijetora, eu posso escrever o u e v em função de x e de y. E se eu tiver essa correspondência, então, eu posso escrever então, apenas se a transformação for bijetora. Geralmente, nos exercícios que a gente trabalha, a gente nem entra nesse campo de estudo para verificar mesmo se a função é bijetora ou não. Mas, assim, se ela for bijetora, a gente consegue fazer essa equivalência aqui, tá? Então, o que significa isso? Que eu posso escrever a nossa integral que a gente tinha lá inicialmente, eu posso escrever ela de uma outra cara em função de outras variáveis. Então, em vez de estar lá no campo do x e do y, eu vou para um campo u e v, tá? Então, aqui vai ser só reescrever a função em função das novas coordenadas. E aqui aparece esse símbolo. Esse símbolo que aparece é denominado de jacobiano, é uma notação. A barrinha aqui é a barrinha tradicional que a gente já conhece a gente conhece lá do cálculo dos números reais mesmo, da matemática básica, que é o símbolo de valor absoluto ou módulo. Então, aqui é um valor numérico que a gente vai tirar o módulo dele. Então, ou seja, a gente vai calcular um número e esse número vai ser em valor absoluto, ou seja, a gente vai desconsiderar o sinal. Esse símbolo parcial de x e y por parcial de u e v, ele é denominado de jacobiano da função, na transformação. O que é o jacobiano? Jacobiano, gente, ele parte de uma matriz. Então, existe uma matriz denominada matriz jacobiana, que é esse carinha aqui. Então, eu vou ter lá o x e o y, que são nossas variáveis, eles vão ser escritos em funções de outras. Eu vou derivar o x em função da variável u e o x em função da variável v e colocar os valores na primeira linha da matriz. Vou pegar o y e vou derivar ele em função do u e do v e vou colocar na segunda linha da matriz. Quando eu calculo o determinante dessa matriz, eu estou calculando o jacobiano. A matriz é a matriz jacobiana e o jacobiano seria o determinante dela. E isso que a gente denota por esse símbolo, tá? Então, esse símbolo é o símbolo de jacobiano da matriz. E aí, a gente pode substituir esse valor lá na equação anterior. Então, o que eu vou usar para fazer essa equivalência? Eu vou ter que usar a função, mudando as coordenadas dela. Vai aparecer um número, que é o jacobiano da transformação, e o du dv, que é indicando as novas coordenadas, certo? Então, aqui eu vou estar numa região R e aqui eu vou estar numa região nova, R asterisco. Observação. Esse jacobiano, para aquela equação anterior lá das integrais ser válidas, ele tem que ser diferente de zero. Se for zero, eu não tenho como fazer a comparação entre as duas integrais, ok? Então, só voltando ali pro nosso quadro, o que acontece lá no jacobiano, né? Então, vai ser dado lá o sistema de coordenadas x e y, ou vai ser dado dessa outra maneira. Se for dado dessa maneira, eu vou ter que encontrar quem é x, quem é y em função de u e v, para depois escrever a matriz jacobiana. Se for dado o sistema a mudança de coordenadas dessa forma, com o x e o y isolado, aí é só derivar isso em função de u e v e isso em função de u e v. Se for dado dessa maneira, tem que primeiro encontrar quem que é x, quem que é y, daí para escrever a matriz jacobiana, ok? Então, jacobiana, para calcular o determinante da matriz jacobiana é bem simples. Eu só deixo eu recortar aqui, gente. Eu vou colocar um exemplo para a gente ver, para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, se eu tiver a seguinte situação, né? Se for dada a seguinte situação, em que
U é igual a x mais y e V é igual a x menos y. O que a gente vai fazer? Para montar a matriz jacobiana primeiro, a gente vai ter que isolar o x e o y. Então, eu tenho que resolver esse sistema linear, descobrir quem que é x e quem que é y em função do u e v. Vocês podem usar o método da substituição ou o método da adição. Então, depende da situação. Nesse caso aqui, o método da adição ele é mais fácil, né? Então, ó, se eu somar as duas equações, vai ficar u mais v no primeiro membro é igual a 2x. Então, significa que u mais v é igual a x. E se eu divido aqui por 2 para poder isolar o x, tá? Agora, se eu fazer o contrário, pegar essa menos a de baixo. Se eu pegar a de cima menos a de baixo, vai ficar u menos v igual x menos x some. E aqui vai ficar 2y. Então, u menos v sobre 2 é igual a y. E eu consigo isolar o x e o y para poder continuar nessa continha. Tá, o que eu faço com essas informações? Essas informações eu posso construir a matriz jacobiana. Vou derivar o x em função do u, vai ficar meio. Deriva o x em função de v, é meio também. Deriva aqui o y em função de u, é meio, porque o cara que está multiplicando o u é meio. Deriva o v em relação ao o y em relação ao v. O carinha que está multiplicando o v é menos meio, né? O 2 aqui, ele é denominador comum dos dois, então por isso que ele aparece nas duas derivadas, né? Então, menos meio. E aí eu tenho a matriz jacobiana. Como que faz para calcular o determinante? Multiplica a diagonal principal, menos 1/4. Coloca o sinal de menos, que é do cálculo determinante, e multiplica a diagonal secundária, menos 1/4. Isso aqui vai dar menos 2/4, que é a mesma coisa que menos meio. Para eu usar esse valor, eu tenho que desconsiderar o sinal. Então, o jacobiano desse exemplo aqui nosso seria só 1 sobre 2, certo? Então, e é isso que a gente vai fazer nos próximos exemplos, quando a gente for aplicar essa ideia para o cálculo de integral, tá? Aí eu vou colocar 2 exemplos, se eu não me engano. E eu acho que lá no material de vocês tem outros exemplos. Se eu não me engano, um dos exemplos que eu vou resolver tá no material e outro é um exemplo diferente. Mas aí, contando todos os exemplos diferentes, vai dar uns 4 exemplos para vocês estudarem, para vocês analisarem e aí conseguirem realizar os exercícios, tá bom? Então, a princípio é isso para a aula de hoje. E aí, fiquem atentos que logo eu disponibilizarei outras aulas para vocês, tá bom? Agradeço a atenção e tchau, tchau!